Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância, e eu espero que você esteja nos acompanhando, assistindo às nossas aulas, porque tem muito conteúdo bom que vai te ajudar aí nas suas provas, nos concursos. Então, fica ligadinho aí. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender o que é colocação pronominal. Você já ouviu falar em colocação pronominal? Colocação pronominal se refere justamente ao lugar em que o pronome aparece em relação ao verbo, né? E aí nós vamos relembrar, né, quais são os pronomes, nós vamos relembrar quais são os pronomes que vão se aproximar ali do verbo, né? E para fazer o papel de objeto direto. Então, nessa aula a gente vai relembrar tudo isso. Para começar a nossa aula, eu coloquei aqui, vocês já ouviram alguém dizer me empresta um lápis e também empresta-me um lápis? Qual soa mais natural? Mas qual está de acordo com as normas gramaticais? Porque existe essa diferença também, não existe? Então, por exemplo, no dia a dia nós falamos assim, te amo, me empresta um lápis, e colocamos o pronome antes do verbo. Mas nós temos umas regrinhas que na hora da escrita nós precisamos observar, que são as regras de colocação pronominal. E essas regras que nós vamos aprender aqui. Então, a colocação pronominal é a posição que o pronome oblíquo, quais são os pronomes oblíquos? Nós vamos ver ali agora que tem alguns, né? Me, ti, si, o, a, lhe, nos, vos, lhes, ocupa em relação ao verbo. E aí eu coloquei aqui os pronomes oblíquos, né? Nós temos os oblíquos átomos, que são esses átomos, que são aqueles que a professora acabou de ler, me, te, se, o, a, lhes, nos, vos, os, as e lhes, né? Eles não vêm precedidos de preposição, exercem a função de objeto direto ou indireto. Então, ó, ele me chamou, lhe dei um presente. E os oblíquos tônicos, mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Vem sempre com uma preposição, a, para, de, com, por e etc. E exercem a função de objeto indireto ou complemento nominal. Trouxe um presente para mim, falou com ela. Então, veja bem, nós temos aqui os pronomes oblíquos que exercem a função de objeto direto, indireto ou complemento nominal. Por isso, esses pronomes vão estar sempre ali, ó, os de objeto direto e indireto, perto do verbo, né, acompanhando o verbo. Mas, normalmente, existem umas regrinhas que mostram para nós qual é a melhor posição desses pronomes na construção das nossas frases, das orações, na escrita dos textos. Então, ó, os pronomes oblíquos são aqueles que substituem o objeto direto ou indireto de uma oração, ou seja, substituem o complemento do verbo, evitando repetições. Eu coloquei um exemplo, Maria viu João. Maria o viu. Esse o é um pronome oblíquo, que nós vimos lá na nossa listinha, que está substituindo o João. Só que agora, vocês observaram que o o veio antes do verbo, ele mudou de posição, a palavra João estava aqui depois do verbo. Mas quando eu substituí o João pelo o, que é um pronome oblíquo, ele veio antes do verbo. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, veja bem. Colocação pronominal é a posição que o pronome oblíquo, todos aqueles que a professora já leu, ocupa em relação ao verbo. Existem 3 tipos de posição que esse pronome pode usar. E aí pode ocupar. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, ó. Nós temos a próclise, que é quando o pronome vem antes do verbo, como esse exemplo aqui, ó. Me disseram a verdade. Nós temos a mesóclise, que é quando ele vem no meio do verbo, dar-me-ão o prêmio. Nós quase não usamos mesóclise, né? Consideramos até muito erudita, uma forma muito culta, mas em algumas situações nós devemos usar a mesóclise. E a ênclise, que é quando o pronome vem depois do verbo. Disseram-me a verdade. Vocês observaram que o me, que é esse pronome oblíquo, apareceu em 3 posições diferentes? Aqui, antes do verbo disseram, quando é antes, próclise, pró, antes, né? No meio, aqui, ó, dar-me-ão, seria me darão, né? Mas aí eu coloquei o me. Dar-me-ão quer dizer, vão dar alguma coisa a mim. Então, ó, mesóclise, meso,
significa meio. Tá vendo que é fácil lembrar? Mesóclise no meio do verbo. E ênclise, quando vem depois do verbo. Disseram-me a verdade. Então, o pronome ele pode ocupar essas três posições: antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Nessa aula, nós vimos o que é ênclise, próclise, mesóclise, relembramos o que são os pronomes oblíquos e a posição que elas aparecem. Agora tem a aula 2, que é a continuação. Fica aí ligadinho para você assistir a aula 2, em que nós vamos ver todas as regrinhas de uso desses pronomes e lugar que eles devem aparecer em relação ao verbo. Então, te aguardo para a nossa próxima aula. Até lá!